Bom, irmãos, esse mês nós temos tratado do tema cosmovisão. Esse tema, essa palavra, na verdade, ela é nova para muitas pessoas e ela não é um termo originado na teologia, ele é um termo originário da filosofia, mas um termo que a teologia abraçou porque reflete muito bem a ideia daquilo que é uma vida baseada segundo os princípios bíblicos. A ideia de cosmovisão é a ideia de nós termos uma visão do cosmos, uma visão do todo, uma visão sobre todas as coisas ao nosso redor. E isso é muito valioso, nós pensarmos nessa realidade de que há em nós uma visão ampla, plena, sobre tudo aquilo que é a vida. Cada um de nós tem uma cosmovisão, mesmo aquele que nunca pensou sobre o assunto, mesmo aquele que nem sabe o que a palavra significa, mesmo aquele que nunca se preocupou em perceber sua cosmovisão, ainda essa pessoa tem uma cosmovisão, porque cosmovisão ela não é fruto daquilo que nós aprendemos apenas numa sala de aula ou num ambiente mais formal, mas a cosmovisão é principalmente como nós nos apropriamos das verdades descobertas ao longo da vida e como nós transformamos isso na nossa maneira de ser e de agir. Isso é natural para todos nós. Claro que quando nós pensamos sobre o assunto, nós nos apercebemos do assunto, nós temos a capacidade de lidar com uma cosmovisão de forma mais saudável e olhar para a nossa cosmovisão de maneira a que ela nos ajude muito mais do que prejudique. Porém, nós não podemos esquecer que a cosmovisão todos nós temos uma cosmovisão, e a cosmovisão é muito mais sobre aquilo que nós nos apropriamos do que sobre aquilo que nós aprendemos. Bom, o tema da nossa mensagem, da nossa série, na verdade, é Cosmovisão, enxergando a vida à maneira de Deus, porque essa é a nossa ideia. A gente quer enxergar a vida, não de acordo apenas com as nossas experiências e com a nossa percepção, mas a maneira de Deus, olhando como Deus nos instruiu a olhar para a vida e para todas as nossas relações. Bom, tudo isso começa no fato de que Deus estabeleceu uma aliança com a criação. Isso é o que eu falei na semana passada, quando a gente começou a falar sobre esse tema. Deus estabelece uma aliança com a criação, uma única aliança. Essa aliança tem diversos aspectos, tem diversos momentos distintos, Por exemplo, quando nós vemos Adão e Eva sendo criados, essa aliança se manifesta como a aliança da criação. Depois, lá em Noé, ela vai se manifestar como a aliança da preservação, quando Deus promete preservar toda a raça humana e não mais destruí-la. E assim vai durante todo o tempo em que Deus se relaciona com a humanidade, até chegar nesse último aspecto da aliança, que é chamado nas Escrituras de nova aliança, que é a plenitude dessa aliança em Cristo Jesus. Mas quando Deus estabelece essa aliança, Deus ordena que a humanidade responda a essa aliança de forma viva, de forma amorosa, de forma dinâmica, de forma fiel. Ou seja, a aliança ela é, por um lado, completamente incondicional. As condições dessa aliança são cumpridas pelo Senhor, não há uma participação humana nessa aliança, ou seja, Deus decide estabelecer essa aliança com a humanidade, mas ao mesmo tempo Deus estabelece uma resposta a essa aliança. Não que faça com que o homem seja merecedor dela, mas que demonstre que o homem é parte dessa aliança, já que ele faz parte, ele está inserido nessa aliança, então a sua resposta deve ser de determinada maneira, uma maneira viva, amorosa e fiel. Bom, essas respostas que Deus exige são o que nós chamamos de encargos, incumbências, mandatos. Esse é o termo teológico, mandato. E existem, e a gente falou um pouco sobre isso semana passada, 3 mandatos dados ao homem como características dessa aliança que Deus estabelece. Ou seja, 3 incumbências, 3 missões, 3 mandatos que Deus dá. A teologia vai colocar essa nomenclatura. E quando eu digo a teologia, eu estou dizendo o quê?
que pessoas que estudam esses aspectos da aliança tentam, de forma didática, nos instruir. É isso que os teólogos deveriam fazer, entender aquilo que o texto bíblico fala e instruir o povo de Deus de uma forma mais plena, com termos e condições mais simples de serem compreendidas. Ou seja, mandato não é uma palavra que está na Escritura, lá como se estivesse escrito assim, olha, Deus agora estabeleceu um mandato espiritual que diz isso. Não, mandato é um termo didático, um termo para que a gente entenda melhor. E quais são os 3 mandatos que Deus estabelece? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Isso nós encontramos lá em Gênesis, capítulos 2 e 3, principalmente, onde o relato da criação é apresentado. Na semana passada nós pudemos olhar para o mandato espiritual. Não sei se você acompanhou a nossa transmissão semana passada, mas nessa transmissão da semana passada nós falamos sobre o mandato espiritual, ou seja, sobre os termos do nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos nos deter no mandato social, nesse aspecto que nós vamos parar. O mandato espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar os termos que Deus estabeleceu para a nossa espiritualidade, os termos que Deus estabeleceu para o nosso relacionamento com Ele. Foi isso que nós falamos na semana passada. Quais são os termos dessa relação? E é debaixo desses termos que nós, então, estabelecemos ou vivemos o nosso relacionamento com Ele. O mandato social, ele vai nos guiar nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, o mandato espiritual vai lidar com o nosso relacionamento com Deus e os termos desse relacionamento. E o mandato social vai lidar com os nossos relacionamentos interpessoais, como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Com a nossa família, primeiramente, os aspectos são muito ligados à nossa família, mas também com as pessoas à nossa volta. E assim como nós fizemos semana passada, hoje eu queria ler com você Mateus 22, os versículos 34 até o 40. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, fique à vontade. Se você quiser acompanhar comigo aqui na tela, você vai ter a tradução NVI para esse texto. O texto diz assim, ó: Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E aí ele continua: E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é isso que Jesus responde quando é questionado sobre qual é o maior mandamento ou sobre qual é o principal mandamento. Em outras palavras, Jesus vai dizer que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, ele produz ou exige a mesma postura, o amar. O maior mandamento é ame a Deus. E o segundo semelhante a esse é ame o próximo, da mesma maneira como você se ama. Ou seja, os 2 exigem a mesma postura, a postura de amar. E a gente não pode deixar de salientar, porém, que o mandato social, tanto quanto o mandato cultural, que se Deus permitir nós veremos na próxima semana, são subordinados ao mandato espiritual. Os 3 mandatos não estão em pé de igualdade. Jesus vai dizer: o maior mandamento é esse, o segundo semelhante, mas não é tão grande, ou seja, não está em pé de igualdade, não é porque ele seja menos importante, mas é porque ele é dependente. É importante entender isso. Não é que amar os outros é menos importante do que amar a Deus. É porque eu só posso amar os outros de verdade, de maneira bíblica, se eu amo a Deus. Então ele é dependente, ele é semelhante, ou seja, exige a postura do amor, mas depende do primeiro. E o mandato cultural, que são as nossas relações com a criação, com tudo aquilo que foi feito e com a expressão da criação, como arte, política, economia, tudo isso é subordinado ao mandato espiritual. Ou seja, não é possível termos relações que glorifiquem a Deus com outras pessoas, nem com a cultura, que é o que representa o mandato cultural, se a nossa relação com Deus não for saudável. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. É muito legal nós entendermos sobre o mandato social, como nós
nos relacionamos com outras pessoas. É interessante nós entendermos como nós nos relacionamos com a cultura à nossa volta, mas nada disso é possível de forma que glorifique a Deus se o nosso principal relacionamento, que é o relacionamento com Deus, não for um relacionamento saudável. Quando a gente busca material para estudar, se você digitar lá mandato social no Google, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, você vai perceber que o foco está quase sempre no casamento. Algumas pessoas até dizem que mandato social é aquilo que Deus estabeleceu para o casamento, para a família. E aí isso vai se dar por quê? Porque lá em Gênesis, onde o mandato é apresentado, o que Deus faz? Ele vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele uma ajudadora, uma companheira, e aí então ele cria essa companheira. Agora eles não são mais dois, são um só, uma só carne, e aí a partir disso eles recebem então a ordenança de se multiplicar e de encher a terra. Ou seja, esse mandato social, que é um mandato de relacionar-se para que a humanidade seja estabelecida e glorifique a Deus, ele claro que está fundamentado na família, mas todos os princípios que nós entendemos do mandato social podem ser aplicados a todas as nossas relações de trabalho, relações com os amigos e por aí vai. Bom, eu creio que a gente pode ter uma compreensão inicial do que Deus quer das nossas relações, de como Ele quer que elas sejam construídas, usando 3 palavras. E a minha ideia é usar 3 palavras essa noite, 3 palavrinhas só, para que a gente possa compreender a essência do que é o mandato social. Não é possível que nós entendamos esse mandato social por completo numa mensagem só como essa, mas a ideia é que a essência fique clara para nós e a gente possa, em outras oportunidades, discutir os termos mais específicos, ok? Bom, lembrando, acima de tudo, que os mandatos eles foram dados com que propósito? Com o propósito de que Deus seja glorificado, com os propósitos de que nós pudéssemos experimentar a plenitude que Deus nos deu, a plenitude da vida que Deus nos deu. Então, esses 2 pontos são chave aqui. A ideia do mandato não é só para que a gente tenha uma determinada postura ou viva de uma maneira que esse viver seja correto dentro desse padrão. Não é a ideia dos mandatos, não é estabelecer um padrão para a nossa conduta. É estabelecer princípios para que nós nos relacionemos com tudo à nossa volta, Deus, pessoas e cultura, de forma que Deus seja glorificado e que nós possamos experimentar a plenitude da vida que Deus nos deu. Esse é o propósito dos mandatos. Então não confunda um mandato espiritual, um mandato cultural, um mandato social com um padrão de conduta, porque não é essa a ideia. A ideia é conhecer a verdade para que a verdade possa nos levar a cumprir propósitos. E os propósitos são Deus ser glorificado e eu experimentar a plenitude de vida. Ou seja, quando eu abraço os mandatos, as verdades contidas nos mandatos, quando eu abraço esses mandatos como realidades para a minha vida e luto para viver esses mandatos, ou de acordo com esses mandatos, com essas missões, com essas incumbências, com essas realidades estabelecidas por Deus, eu estou sobre a minha vida buscando a glória de Deus e buscando a plenitude que o Senhor me concedeu. Ou seja, isso é muito importante da gente entender. Bom, qual é a primeira palavra dentro do mandato que nos ajuda a compreender o mandato social? Companheirismo. Essa é a primeira palavra que eu gostaria de estabelecer. Uma das primeiras declarações de Deus sobre o homem é que não era bom que ele vivesse só. As mulheres costumam dizer que Deus viu que o homem não podia viver só porque só faria besteira. Então colocou a mulher ao lado do homem para que a mulher pudesse ajudá-lo a não fazer só besteira. Alguns homens dizem que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só porque ele seria muito feliz. E para que ele não fosse tão feliz, Deus então cria a mulher e coloca do lado do homem para limitar essa felicidade. Seja qual for a razão que as pessoas veem por que não era bom que o homem estivesse só, a verdade é que nenhuma dessas afirmações está correta. Obviamente isso, né? Você não pensou nem por um momento que isso podia ser a realidade, né? Mas por que não era bom que o homem vivesse só? E a resposta ela é muito simples.
Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E como alguém que foi criado à imagem de Deus, ele foi criado para ser relacional, para se relacionar com tudo à sua volta, seja com o seu Criador, seja com o restante da criação, seja com seus semelhantes. O homem foi criado à imagem de Deus, e Deus é um ser relacional. Deus nunca foi um ser solitário, ele sempre foi um ser relacional. E com quem Deus se relacionava antes de todas as coisas serem criadas? Consigo mesmo. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho e Deus é Deus Espírito Santo. Nunca houve solitude na pessoa de Deus. Deus sempre foi comunidade, Deus sempre viveu em comunidade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a plenitude do ser de Deus. E como a plenitude do ser de Deus, ele não é solitário. Então, com quem o Pai se relacionava? Com o Filho, com o Espírito Santo. Com quem que o Filho se relacionava? Com o Pai, com o Espírito. Com quem que o Espírito se relacionava? Com o Pai, com o Filho. Então, Deus é um ser relacional. Deus é um ser comunitário. E Deus cria o homem à sua imagem. E um homem criado à sua imagem só poderia ser relacional. E como um ser relacional, ele não é criado para viver sozinho. Importante isso, irmãos. Deus não criou o homem porque queria alguém para se relacionar. Porque Deus nunca precisou de ninguém para se relacionar. E se Deus buscasse a criação para se relacionar, os anjos, criados antes do homem, satisfariam plenamente qualquer desejo de relação. Mas não, isso é prova de que não era isso, não era a ideia de Deus. Deus não estava solitário, dizendo, poxa, eu poderia ter alguém com quem conversar ao final do dia, num jardim tão belo, vou criar um homem para isso. Não, óbvio que não. Deus nunca teve essa necessidade, Deus sempre foi suficiente em si mesmo. Quando nós falamos que Deus é suficiente, esse é um dos aspectos. Deus é suficiente para a sua própria relação. Ele não depende de outro para se relacionar e para ter completude. Bom, nós somos então por isso relacionais, porque fomos criados à imagem de Deus. Mais do que isso, ao contrário de Deus, que basta em si mesmo, nós precisamos desses relacionamentos. Porque Deus estabeleceu que os nossos relacionamentos fossem para nós uma necessidade. Porque assim nós viveríamos de acordo como nós fomos criados. E Deus estabelece que essa necessidade de relacionamentos que nós temos nos abençoaria. Seria para nós canal de bênçãos, motivo de bênçãos, e não o contrário. Bom, e aqui nós vamos ter então nossa primeira lição aí sobre o assunto. Nós estamos melhores quando nós nos relacionamos com outras pessoas. Na prática, talvez você tenha, eu não estou vendo porque você está de máscara, né? Mas você tenha torcido o nariz aí e dito, não, estou melhor sozinho. Eu sou melhor sozinho. Não é. Não é. Ninguém é melhor sozinho. Nós podemos estar enganados achando que nós somos melhores sozinhos, mas nós não somos. Porque nós não fomos criados para sermos melhores sozinhos. Nós somos criados para estarmos cercados de pessoas. Essa é a realidade para a qual Deus nos criou. Nós podemos até não ser casados, mas o fato de não ser casado não é sinônimo de estar sozinho. Nós podemos não ser casados e termos pessoas à nossa volta. Nós podemos até não termos filhos, mas o fato de não termos filhos não quer dizer que estamos sozinhos, porque nós podemos não termos filhos e termos pessoas à nossa volta. Então, a ideia de não estarmos sozinhos é a ideia de nós termos pessoas à nossa volta, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Bom, como eu disse, muitos vão dizer que isso não é verdade, mas essas pessoas estão erradas. A palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso. Não é bom. Não é bom, não é o melhor para o homem. Ainda que o homem, na sua imensa capacidade de se adaptar às mais diferentes circunstâncias da vida, ainda assim, ele pode até mesmo se adaptar a estar só, mas ele nunca será melhor sozinho. Nunca será. Porque Deus nos criou para sermos melhores acompanhados.
Essa é a ideia, esse é o princípio da palavra de Deus. E qual é a solução de Deus para isso? Uma família. Deus estabeleceu para nós uma família. A solução de Deus para Adão foi, não é bom que o homem esteja só. O que Deus faz? Deus dá a Adão uma família. Por isso que a igreja, ela é uma das ilustrações que Paulo vai utilizar, das metáforas que Paulo utiliza para explicar a igreja, é exatamente família. Porque não existe, da mesma forma como não existe família de uma única pessoa, não existe igreja de uma única pessoa. A igreja, sendo representada pela família, implica na coletividade, assim como família e relacionamento. A palavra relacionamento implica em coletividade. Como é que pode existir um relacionamento meu comigo mesmo? Não dá, né? Eu sei que tem tanta gente que se acha tão inteligente que prefere falar consigo mesmo, né? Mas é claro que isso não é um relacionamento real, né? É claro que o cara está falando sozinho lá, né? Eles acabam fazendo isso como uma forma de, sei lá, de falta de um relacionamento, sei lá, um costume, seja lá o que for, mas isso não é um relacionamento real. Bom, e aqueles que não gostam de pessoas? Eu lembro de um amigo meu que ele falou, olha, eu amo o evangelho, cara, o único problema do evangelho são os crentes. Se tirasse os crentes, o evangelho era perfeito. Ele falou, do evangelho eu só não gosto das pessoas, o resto é maravilhoso. E tem gente que é assim, que não gosta de gente, que prefere ficar sozinha. E a gente precisa ter cuidado aqui, irmãos. Isso faz parte do nosso tema, mas vamos ter cuidado. A gente não pode nem dizer que está tudo bem para alguém que diz que não gosta de estar com pessoas nunca. Nem podemos dizer que nós só vamos ser felizes se vivermos cercados de pessoas o tempo todo. Nós não podemos ir nem para um extremo, nem para o outro. Nem dizer, olha, está tudo bem você não gostar de pessoas e nunca querer estar com pessoas. Não está tudo bem, está tudo errado. Mas também não está tudo bem dizer para a pessoa, você precisa sempre da sua casa cheia de gente, senão você não vai ser feliz. Também não é isso. Nós precisamos ter cuidado com esse ponto. Ou seja, aqueles que não gostam de gente, precisam entender que há um limite para a solidão, para estar sozinhos. Muitas vezes nós queremos ficar sozinhos e gostamos disso. Há uma certa alegria na solidão em determinados momentos. Tem horas que o que nós queremos é ficar sozinhos. Mas se tudo o que nós queremos é ficar sozinhos, há algo errado conosco. Há algo errado conosco. Nós só estamos bem quando estamos sozinhos, há algo errado conosco. A gente precisa repensar isso, precisa olhar isso. Mas viver sozinho não é o projeto de Deus para nós. O que nós precisamos? Nos questionar honestamente. Por que nós gostamos dessa solidão? Será que não existe uma única pessoa no universo que preste para estar comigo? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, as pessoas são chatas, as pessoas são isso, são aquilo. Certo? Todos os seres humanos são exatamente desse jeito, a ponto de nenhuma única pessoa do universo inteiro estar ao seu lado traz alegria para o seu coração? Será que não há algo em nós, ao invés de existir algo nas pessoas? E por isso que nós gostamos tanto de não termos relacionamentos verdadeiros? Porque eu estou usando aqui, irmãos, uma palavra sutil, estou usando uma expressão sutil, dizendo que pessoas gostam de estar sozinhas. Mas nós podemos ampliar isso para pessoas que não gostam de comunhão, por exemplo. Ou melhor ainda, para pessoas que até têm relacionamentos, mas que são todos superficiais, que não possuem um único relacionamento mais profundo. Uma única pessoa que realmente seja significativa em sua vida. Isso é algo para a gente ficar pensando. Talvez seja o caso de nós percebermos essa limitação como um desafio para que a gente busque transformação. Poxa, eu não gosto de gente, mas gente é o que Deus criou para estar do meu lado. Então a gente tem um impasse aí, entre o que eu gosto e o que Deus propôs para mim.
entre o que eu gosto e aquilo que Deus planejou para ser o meu dia a dia. Então, Deus planejou que o meu dia a dia fosse preenchido por pessoas, não por coisas. Mas eu detesto pessoas, eu só gosto de coisas. Então, a gente está em conflito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar e quem sabe não, certamente enxergar isso como um alvo para a nossa transformação. Nos submetermos à verdade da palavra, ao invés de dizer, não, eu sou assim mesmo, eu não gosto de gente, esse é quem eu sou, essa é a minha característica, eu sou assim, é assim que eu sou, eu nasci assim, vou morrer assim. Em vez da gente usar esse tipo de postura, não seria muito melhor nós usarmos assim, dizermos da seguinte forma, ou termos a seguinte postura, olha, eu não gosto de gente, mas eu sei que esse não é o modelo de Deus para a minha vida. Então eu quero buscar Deus, e eu quero buscar ajuda para que eu viva a plenitude da vida que Deus tem para mim. Não é porque você está infeliz, não é isso, não é porque o solitário é completamente infeliz. Tem pessoas que aprenderam tanto viver sem ninguém na sua vida, que são plenamente felizes sem essas pessoas. Não é questão de felicidade ou não, é questão de você estar vivendo aquilo que Deus propôs para a sua vida, que Deus estabeleceu, que Deus planejou para a sua vida. Isso é algo que a gente deveria sonhar ou não? Nós não deveríamos desejar viver de acordo com aquilo que Deus planejou para a minha vida, de acordo com o que Deus estabeleceu para a minha vida, viver de acordo com a maneira que Deus quer que eu viva? Ou será que isso não é relevante para nós? O importante é só viver. Porque o nome de quem não vive, o nome de viver sem viver, de acordo com o que Deus estabeleceu, é sobreviver. Meu Deus, o que eu acabei de dizer? Eu quis dizer o seguinte, nós achamos que estamos vivendo, mas nós não estamos vivendo, nós estamos só sobrevivendo, a vida está só passando. Quando nós não vivemos de acordo com o que Deus estabeleceu, a vida é incompleta, irmãos. Ela pode até ser feliz, porque a gente não conhece outra felicidade. Porque para nós, parece que só existe felicidade e tristeza, bom e mal. Mas, biblicamente, isso não é verdade. Paulo, quando vai em 1 Coríntios capítulo 13 falar sobre o amor, o que Paulo diz? Eu passo agora a ensinar para você um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo, o jeito que vocês estão vivendo não é ruim, mas tem um caminho melhor, tem um caminho mais excelente. Ele é mais excelente porque o que você já alcançou é bom, porque você tem um relacionamento com o Senhor, mas há um mais excelente, aquele onde o que Deus criou completa a sua vida, de forma que você viva essa plenitude. Então fica um desafio aqui para todos nós, irmãos, de buscarmos essa transformação naquilo que nós não somos, onde nós não somos semelhantes a Deus. Bom, como eu disse, não é bom que o homem esteja só, né? Estamos melhores quando nos relacionamos com outras pessoas. Muitas vezes nós nos isolamos. Por quê? Por causa de relacionamentos frustrados no passado. Eu já me entreguei a amizades, não deu certo. Eu já me entreguei a amores, não deu certo. Eu já me entreguei a isso, aquilo e não deu certo. Porque às vezes nós não queremos nos esforçar para estar com o outro, porque relacionamento, ele é difícil. O que faz com que os relacionamentos não sejam difíceis é o amor que nós temos. Vou provar isso para você. Muitas vezes eu já conversei com mulheres e com homens recém-casados, casadinho de novo, como a gente dizia antigamente, sei lá, perto de 1 ano de casado, e as pessoas dizem assim, olha, eu descobri fulano com tantas características que eu nem conhecia, só descobri isso depois de casar. E a pessoa fala aquilo como se aquilo fosse uma surpresa. Só que ela não percebeu o seguinte, que durante o período pré-casamento, que é um período de conquista, o período onde o pavão levanta as suas penas e fica fazendo assim lá para pavô, é pavão, né? Ou é peru? Agora nem sei, é pavão, né? O pavão levanta ali as penas e fica para pavô lá. É isso que o homem e a mulher fazem. Ele levanta as penas e fica lá. Então, a mulher só vê as penas bonitas. O homem só vê as penas bonitas. Mas a vida continua, irmão. E aí, depois tem que acordar junto. Aí depois, quando a mulher está namorando com você e que ela sai, você não sabia disso. Mas ela levava 3 horas para se arrumar para sair com você.
Só que não tem 3 horas entre a hora que ela acorda e a hora que você acorda. Não dá para ela se arrumar para quando você acordar tá tudo bem. Então você vai acordar, ela vai estar, né? Sem maquiagem, cabelo daquele jeito. É a vida, irmãos. É a vida. Mas às vezes nós não percebemos o esforço que é necessário para um relacionamento, porque os nossos principais relacionamentos são fundamentados no amor. Então, por que nem sempre é tão difícil o nosso relacionamento com os nossos pais? Porque os nossos pais nos amam incondicionalmente. E eles fazem por nós coisas que outras pessoas ao nosso redor não fariam. Isso torna o relacionamento mais leve. Por que nós não percebemos a dificuldade de um relacionamento no início do namoro, do noivado e do casamento? Porque a gente quer conquistar, então a gente mostra o nosso melhor lado, né? O nosso melhor ângulo. Sabe, quando vai tirar uma selfie, a menina fala, não, peraí, deixa eu ir para esse lado, porque esse lado que eu... Aí ela fala assim, sabe que é aquele ângulo, né? Só que tem outro ângulo também, onde parece a bruxa de Salem, né? Também existe. Só que esse lado, nenhuma selfie mostra, só o lado que a gente acha. Essa é a vida, irmãos. Se a gente não se aperceber disso, a gente vai viver fugindo de relacionamento. Porque a gente vai sempre achar que relacionamento tem que ser como era o relacionamento, o amor que nós recebíamos dos nossos pais, fazendo o que fizéssemos, sempre éramos plenamente amados. Ainda que tivesse bronca, castigo, surra, o que fosse, mas o amor não ia embora. Às vezes nós achamos que o nosso relacionamento é aquele que nós tivemos no namoro e noivado, onde a gente fazia de tudo, onde a gente dormia pouco, onde a gente estava sempre cheirosinho. Se tem alguém no mundo que escova os dentes, é namorado. Namorado escova os dentes 12 vezes por dia. Namorado, você quer ver? Ele anda com uma necessairezinha ali, com a escovinha de dente e a pastinha de dente. Depois que casa, tu joga a escova do teu marido fora, tu vai ver se vai demorar 3 dias para ele achar. Cadê a escova? Você viu minha escova por aí? Vi, faz 3 dias que eu joguei fora. É a vida, irmãos. É a vida. Talvez você esteja falando, que coisa absurda. Não é absurdo, não, irmão. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que eu já vi em casamentos de pessoas. É a vida é assim. A vida não é bonitinha como é no cinema. Porque no cinema tem edição. No cinema tem maquiagem. No cinema tem uma luz certa para que o ângulo seja bom. A vida não. A vida pega a gente no ângulo errado, no dia errado, da forma errada. Tudo errado. E você tem que olhar para aquilo. Relacionamento dá trabalho. Será que não é por isso que você já descobriu isso? Será que não é por isso que você não tem se esforçado para relacionamentos mais significativos na sua vida? Porque você sabe que dá trabalho. Você sabe que você vai ter que fazer um monte de esforço, porque relacionamento é trabalhoso. Talvez seja por egoísmo de nós não dispormos o que nós temos, nem o que nós somos, em benefício dos outros. E aí a gente acaba, de certa forma, sendo soberbos, nos acharmos, de repente, até superiores a outras pessoas. Não vou me relacionar com esse povo, só fala besteira, esse pessoal só fala, não dá. Lembre-se, meu irmão, Deus é glorificado nos seus relacionamentos, e você é abençoado através deles. Isso é uma verdade bíblica. Deus é glorificado nos seus relacionamentos, e você é abençoado por cada um deles. E, principalmente, que nós somos chamados à plenitude de vida. E essa plenitude é alcançada com pessoas à nossa volta. Coisas nunca dão a plenitude de vida que nós queremos. O que dá a plenitude de vida que Deus prometeu para nós são pessoas. Para você que, de repente, não se esforça para ter relacionamentos de verdade, eu quero que você saiba que sua vida pode até estar confortável, mas você está perdendo uma grande parte dela. Talvez você esteja caminhando um bom caminho. E Paulo esteja dizendo para você, olha, passo a mostrar para você um caminho ainda mais excelente. O caminho de uma vida cheia de pessoas. E aqui um parêntese só, para eu terminar essa primeira parte aqui, que já acabou o tempo da minha pregação e ainda estou no primeiro ponto. É a saudade, irmão. Fica tranquilo aí, que já já você vai embora. Um parêntese aqui. Todos devem se casar? Talvez seja a pergunta que muita gente se faz, já que casamento é o que Deus estabeleceu.
Sim e não. Sim, esse é o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade, que a humanidade se case. Não, nem todos vão se casar. Por que nem todos vão se casar? Primeiro, porque alguns não querem realmente dividir sua vida com ninguém. Eu quero solteiro, solteira, faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E aí acha que, de repente, esse é um tipo de vantagem da qual ele não quer abrir a mão. Mas mesmo que ele seja um cristão honesto, Paulo vai falar sobre aqueles que por causa do reino de Deus se fizeram eunucos. Que por causa do reino de Deus abriram mão de viverem a plenitude da sua família para poderem servir a Deus. Mas quem são essas pessoas? São aquelas que Deus chama para isso. Elas não são o padrão. O padrão é Deus olhar para o homem e dizer, não é bom que ele esteja só. E há para ele uma ajudadora, uma companheira. Esse é o padrão. E Paulo vai falar depois de 2 tipos de pessoas. Né? Vai falar daqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus, ou seja, nunca casam e permanecem solteiros para servir o reino de Deus. E vai falar sobre aqueles que passaram por algum relacionamento e que não entram em outro relacionamento, porque ao não entrar, eles podem se dedicar plenamente ao reino de Deus. São as pessoas que Deus fala que não casam. Mas o padrão é que a maioria das pessoas se casa. Bom, vamos seguir adiante. Não vou nem entrar no devemos ter filhos, né? Porque só essa é outra pregação, a gente faz para outro dia. Segunda palavra, relevância. Então, qual é a primeira palavra? Companheirismo, que é essa palavra que vai nos instruir sobre o mandato social. Segunda palavra, relevância. Irmãos, nossos relacionamentos cumprem propósitos de Deus na nossa vida. Mas isso só acontece quando cada um de nós cumpre os papéis que foram determinados por Deus para a nossa vida. Deus estabeleceu papéis para cada pessoa num relacionamento. Então nós poderíamos pensar o seguinte, marido, esposa, pais, filhos, parentes, amigos, colegas. Cada um desses termos traz consigo um papel. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, pais têm um papel, filhos têm um papel, amigos têm um papel, colegas têm um papel, parentes têm seu papel. Todo mundo tem um papel dentro das relações. E se nós não entendermos isso, nós nunca vamos agir com o papel que nós devemos ter nas relações que nós construímos. Todo mundo traz consigo um papel, um lugar na nossa vida. Pai tem lugar na nossa vida, mãe tem lugar na nossa vida, filho tem lugar na nossa vida, marido, esposa, cada pessoa tem um papel na nossa vida. Assim como nós temos um papel na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Você já pensou nisso? Já pensou em que há um papel para você em cada relação que você tem? Que essas relações não são à toa. Que essas relações não são simplesmente fruto de um acaso. Mas que há propósitos de Deus em cada relação que você tem. Em cada relacionamento. Que há propósitos de Deus em cada lugar onde você acaba pousando. Ou em cada lugar onde você acaba inserido. Em cada lugar onde você acaba sendo levado. Há um papel, um propósito de Deus para a sua vida. Com as pessoas nesses lugares. Assim como há um papel na vida dessas pessoas para com você. Você parou para pensar nisso? Porque às vezes parece que não, irmãos. Às vezes as pessoas reclamam tanto dos locais onde trabalham, que parecem que nunca se aperceberam de que há um propósito de Deus em estar naqueles lugares. De que pessoas vão ser instrumentos para moldar a sua vida, assim como Ele tem um papel na vida dessas pessoas ao redor. E que quando esse papel e esses propósitos forem cumpridos, se forem em algum momento da sua existência, Deus vai direcionar o próximo passo. Onde você está plantado, há propósito de Deus lá. Seja do trabalho mais
digno em termos de valor profissional, né? Todo trabalho é digno, óbvio, mas existem algumas posições que dentro daquela profissão tem destaque, seja esse tipo de lugar, ou seja na posição mais inicial, mais simples daquele ambiente profissional, há um papel para você naquele ambiente. Já pensou nisso? Já pensou que você está onde você está porque Deus tem propósitos para você nesse lugar? Você só é relevante, irmãos, ou seja, relevância fala sobre uma importância positiva e valiosa. Pessoas relevantes são pessoas que marcam. Então, pessoas que marcam a nossa vida são pessoas relevantes em nossa vida. Elas são importantes, mas não só pelo que elas são, né? Mas pelo que elas produziram em mim, de forma positiva, de forma valiosa, o que elas me levaram a experimentar, o que elas contribuíram com o que eu sou hoje. É isso que torna uma pessoa relevante. Nós só somos relevantes, e o nosso chamado em relacionamentos é para que eles sejam relevantes, tanto para nós, quanto para as outras pessoas. Como eu disse, nossos relacionamentos eles não são aleatórios. Aleatoriamente encontrei, não. Isso aí é só o rolê do Ronaldinho, que é aleatório. Todo o restante na nossa vida tem propósitos de Deus para nós. Então, os nossos relacionamentos não são aleatórios, eles são estabelecidos com propósitos pelo Senhor. Sabe, irmãos, isso é um grito de resgate da dignidade humana. Você já parou para pensar que há um papel para você desempenhar na vida de cada pessoa que passa pela sua vida? Isso é cansativo, hein, irmão? Né? Há um papel para você desempenhar na vida de cada pessoa que passa pela sua vida. Um papel. E como eu disse, é um grito do resgate da dignidade humana. Nós vivemos numa época em que pessoas são tão menosprezadas, né? Que a vida não tem mais valor, que pessoas não têm mais valor. É um grito do valor que cada pessoa tem pelo simples fato de ser criação de Deus. Mandato social implica, irmão, numa compreensão profunda da dignidade humana, de que toda vida tem valor, de que toda vida vale o esforço, de que toda vida deve ser amada, e que deve ser amada da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. É claro que Deus deturpou, aliás, que a queda deturpou a humanidade. Mas Deus estabeleceu um valor intrínseco na vida. E quando eu falo de valor da vida, irmãos, não estou dizendo que o homem é valioso porque ele é grandioso. Não é isso que eu estou falando. Diante de Deus e da grandeza de toda a criação, é claro que a gente pode fazer coro ao salmista quando ele diz: quem é o homem para que com ele te importes? A gente pode fazer coro quando a gente olha para a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para a queda, é claro que a gente pode dizer que não há nada no homem que possa ser considerado santo e justo. Mas ainda assim Deus criou cada ser humano à sua imagem. Essa imagem foi deturpada pelo pecado. Mas o valor do homem não está naquilo que ele pode nos oferecer ou naquilo que nos agrada. O valor da humanidade está no fato de que Deus criou. É aí que está o valor. Jesus nos ensina isso, irmãos, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E sabe que, certa vez, Jesus disse isso, Lucas capítulo 10, e aí questionam a Jesus, dizendo: e quem é meu próximo? Como que querendo se justificar, é o que o texto diz. Eu gostaria de amar o meu próximo, mas quem é meu próximo? Eu não sei quem é meu próximo. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Você lembra? A resposta de Jesus sobre quem é o nosso próximo foi a parábola do bom samaritano. Você lembra o que a parábola do bom samaritano ensina? Ensina que havia uma pessoa em necessidade e que houve alguém que foi lá e deu atenção às necessidades. Todos os títulos, rótulos e afins não valeram de nada. O que valeu foi o valor que a vida tinha para aquele que ninguém nem considerava que daria esse tipo de valor às pessoas. Em resumo, meu irmão, meu próximo é aquele cuja necessidade está diante de mim. Esse deve receber o meu amor.
Nós, como igreja evangélica, irmãos, nós não temos sido relevantes, porque a nossa vida não é relevante na vida de ninguém. Nós não temos sido relevantes porque a gente tem discutido a cor das asas dos querubins. Nós temos discutido temas tolos, ou como popularmente se dizia antigamente, a gente está discutindo sobre o sexo dos anjos, quando nós deveríamos estar amando o próximo. Os papéis do marido, da esposa, dos pais, dos amigos, quando cumpridos segundo um padrão bíblico, produzem satisfação, felicidade, segurança, ânimo em nós mesmos. Relacionamentos saudáveis produzem satisfação em nossa própria vida, produzem felicidade. Tem coisa pior do que você, de repente, sair da sua casa para um almoço, já lembrando do tio chato que vai estar naquele almoço, dizendo, rapaz, o cara vai estar lá, vou chegar lá, ele já vai ter... Eu vou chegar cedo, mas ele já vai ter chegado mais cedo ainda para entornar umas 3 antes de eu chegar, para já estar chato quando eu chegar lá. Imagina quando eu for embora a chatice que esse cara vai estar. Tu já vai para lá se arrastando, irmão. Não é assim? Vou dar um outro exemplo mais perto de você. Talvez você não tenha um tio chato que bebe antes de você chegar. Mas você lembra na época que você ia para a escola? Eu sei que para alguns fazem muito tempo aqui, mas você lembra na época que você ia para a escola? Quando você tinha aula dupla de matemática, seguida de aula dupla de química. Como é que você levantava para ir para a escola nesse dia? Eu conheço gente que orava à noite, Senhor, me dá febre, Jesus. Eu não quero ir para a aula. Claro, alguns gostavam de matemática seguida de aula de química, mas essas pessoas não são normais. Estou falando de gente normal, né? Gente normal, ela tinha problema para levantar com a aula dupla de matemática seguida de aula dupla de química. Só ficava pior se tivesse aula dupla de biologia. Aí o negócio embaçava. Né? Não era ruim de ir. Talvez as suas matérias fossem outras, né? Dupla de português, seguida de dupla de sei lá o quê. Bom, era ruim de ir. Porque assim é quando as coisas não são agradáveis para nós. Relacionamentos são dessa forma. Quando nós já antecipamos que o que vai acontecer não é agradável, nós não estamos naquele lugar satisfeitos, nem felizes, nem estamos seguros com as pessoas que nós temos à nossa volta, nem temos ânimo de investir nosso tempo e nossa energia nos relacionamentos. A última palavra, para eu poder terminar. Serviço. Então, nossa primeira palavra é companheirismo. Deus não nos fez para estarmos só, nossa vida precisa ser preenchida com pessoas. A segunda palavra é relevância. Nesse relacionamento com pessoas, nós temos um papel a ser desempenhado e pessoas têm um papel a desempenhar em nossa vida, e nossos relacionamentos só vão ser relevantes se os papéis forem saudáveis. E a terceira palavra é serviço. E essa palavra talvez seja a mais próxima do momento atual que nós vivemos. Porque nós vivemos em um tempo de relacionamentos funcionais. Você sabe o que é um relacionamento funcional? Relacionamento funcional é daquele amigo que só te procura quando precisa de alguma coisa. Você é um relacionamento funcional para ele. Você tem uma função. E a sua função é lidar com a necessidade que ele tem na hora que ele tem. E não há nenhum problema em você lidar com a necessidade de ninguém. Relacionamento funcional não é quando você se relaciona com alguém e esse relacionamento é saudável a ponto de você desejar servir essa pessoa. Esse relacionamento é saudável. Relacionamento funcional é quando não há nenhum outro elemento no relacionamento senão a função que você tem para essa pessoa. Tem pessoas que, quando mandam uma mensagem, e essas pessoas conseguem o WhatsApp, né? Mandam mensagem e diz assim, e aí, como é que você está? Automaticamente na sua cabeça já diz, está precisando de alguma coisa. Você conhece gente assim? Está precisando de alguma coisa. E a vontade é responder, ei, tudo bem, meu irmão? O que você está precisando? E a pessoa fica, não, nada, imagina, só estou querendo saber como é que você está. É triste esse tipo de relacionamento. Sabe por quê? Porque eu suprir a necessidade de alguém faz parte do propósito de Deus para os nossos relacionamentos.
então isso é agradável para nós, é saudável para nós. Mas ele deixa de ser saudável quando o relacionamento se resume a isso. Porém, a gente não pode abandonar a ideia do serviço por causa dos relacionamentos funcionais. Bom, de novo, esses relacionamentos funcionais são aqueles baseados somente no que um pode oferecer ao outro. Eles sempre foram muito comuns em relações de trabalho. Aquele camarada no trabalho que você só o suporta, só o tolera, só o agrada, porque você sabe que aquela pessoa tem determinados poderes sobre a sua vida. Ou condições de te abrir determinadas portas. Mas a gente não pode permitir que relacionamentos funcionais façam parte da nossa rotina. A grande verdade, irmãos, é que nós perdemos totalmente o senso de serviço para o qual nós fomos criados. Eu já falei algumas vezes aqui, irmãos, se eu converso com qualquer pessoa mais antiga, essa pessoa vai lembrar que a escolha da profissão, há 50 anos atrás, tinha embutida em si um servir à sociedade. O professor, ele não estava em busca só do salário, ele precisa do salário, ele precisa se sustentar, ele deveria ter plena dignidade com o seu trabalho. Mas ele não escolhe a profissão de educador por causa do salário. Ele escolhe porque ele tem algo a oferecer às pessoas que serão seus alunos. Médicos e qualquer outro tipo de profissão sempre foram profissões onde quem as buscava tinha em si um desejo de servir, de dar retorno à sociedade. E as pessoas, porque elas tinham essa compreensão de que elas receberam uma sociedade com grande necessidade de melhoramento, mas com grande parcela de realização. As pessoas que se tornaram médicas o ano passado, elas não construíram a faculdade de medicina para depois estudar. Elas foram a uma faculdade de medicina que estava pronta. Mas elas pagaram a mensalidade. Sim, mas elas tinham uma estrutura que elas poderiam comprar o serviço dessa estrutura. Então é óbvio que há todo o elemento comercial, mas a ideia de que nós temos um retorno a dar para a sociedade, por aquilo que dela nós recebemos como estrutura, se perdeu. As pessoas acham isso uma coisa absurda hoje em dia. Você falar de que você deve um retorno, as pessoas conseguem acreditar muito mais em outras dívidas históricas do que na dívida histórica que você tem para com a sociedade onde você vive. Você tem uma dívida com essa sociedade. Essa sociedade estava parcialmente pronta no momento em que você começou a sua vida. E nós vivemos de retornos à sociedade, de pessoas que em áreas carentes podem oferecer do seu serviço com preços mais baixos, de pessoas que querem ser professores porque querem contribuir com a formação de pessoas ao seu redor, de pessoas que embelezam o mundo com a sua arte, pessoas que estão dando à sociedade uma sua parcela de contribuição com aquilo que receberam como dom de Deus. E hoje em dia isso parece uma coisa absurda. Um dia eu disse isso para a pessoa, ele disse: pastor, você é tão romântico. Eu falei: como assim romântico? Isso não é romantismo, irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, o olhar para a sociedade em que nós vivemos e o desejo do retorno a essa sociedade não é algo que nós devemos encarar como uma utopia, como algo longe de nós. Nós somos ensinados desde cedo, irmãos, e cada vez mais cedo, a nos importarmos apenas conosco. Nós somos ensinados a cada vez mais cedo a procurar profissões que rendem dinheiro. Quem de nós nunca ouviu alguém que é músico e disse: olha, eu gostaria de viver de música? Por que você não vive de música? Porque música não dá dinheiro. Não é? Eu sou um artista, eu gostaria de viver de arte. Uma arte não dá dinheiro. Como dizia antigamente, a arte não enche a barriga de ninguém. Mas é isso que as pessoas são. Elas são isso.
e porque elas são massacradas com a necessidade de que o seu talento produza dinheiro, e preferencialmente dinheiro em grande quantidade, elas vão ser instruídas a serem o que elas não amam. Você sabe que o Brasil é um dos países com o maior número de advogados por habitante no mundo? Talvez segundo ou terceiro, com o maior número de advogados no mundo. Para quê? Para quê? Um país precisa ser o segundo ou terceiro com maior número de advogados, se nós temos metade da população, no mínimo, que não tem acesso, que nem sequer conhece, não tem dinheiro para pagar uma consulta no advogado. Porque é uma profissão que alguns anos atrás se tornou febre e dava muito dinheiro, e todo mundo foi motivado a isso. E assim existem outras profissões, porque elas rendem. Irmãos, não tem absolutamente nada de errado em qualquer pessoa usufruir dos seus méritos de trabalho. Digno é o obreiro do seu salário. Se esse é um princípio para dentro da igreja, quiçá para fora da igreja, onde nós não temos a ideia do serviço tão forte quanto a gente tem dentro da igreja. Não há nenhum problema. É claro que o médico tem que ganhar dinheiro, é claro que o advogado tem que ganhar dinheiro. O nosso problema, irmãos, é quando a gente esquece que a vida não é só sobre ganhar dinheiro. A vida é sobre viver diante de Deus. A vida é sobre viver propósitos de Deus para nós. Vida plena não é aquela vida que enche os cofres de dinheiro. Vida plena é a vida onde tal vida é cheia de Deus. Essa é plena. E essa pode ter muito dinheiro. Mas quando essa não tiver muito dinheiro, ela continuará sendo plena. E essa é a grandeza de uma vida com Deus. Nós muitas vezes usamos as pessoas para o nosso próprio benefício. A gente usa a vida, a estrutura, a experiência, sem criar qualquer tipo de vínculo. A gente não cria vínculo. A gente só usa tudo que está na nossa volta, tudo na nossa mão. A gente não cria vínculo. Não, porque a pouco a gente está em outro lugar, dá outros passos, e vai usar a estrutura de outras pessoas para podermos crescer. O problema não está em usufruir daquilo que há na vida do outro. O problema está no nosso relacionamento ser apenas isso. Não há serviço quando não há amor, respeito, gratidão, vínculos. Certa vez a mãe de 2 discípulos de Jesus pediu que fosse dado aos seus filhos um lugar de destaque no reino. Você lembra disso? A mãe vai lá, né? Coisa de mãe, né? Ô Jesus, sabe o que é? Esse teu reino, que é maior que qualquer outra coisa que existe. Tá vendo os 2 meninos ali? Ó? Eles são meio abobaiados, mas meus filhos são gente boa, Jesus. Dá para botar uma direita e uma esquerda? Olha, eu garanto que esses meninos trabalham tanto. Essa mulher fala, que coisa maluca, cara, que essa mulher fala. E quando os outros discípulos ficam sabendo, deu ruim, é lógico que ia dar ruim. Você acha que os outros 10 iam dizer o quê? Ah, Jesus, poxa, por que você não me deu uma mãe como essa mãe aí, que foi lá brigar por mim? Não, questionaram. E aí Jesus faz o quê? Reúne os discípulos e diz o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Olha que palavra forte. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Irmãos, a gente precisa se arrepender da nossa falta de percepção que nós somos chamados para servir. E de que a oportunidade de servir para nós é uma oportunidade. Nossos relacionamentos são oportunidades para que nós sirvamos. Isso é algo valioso para nós. Bom, quero encerrar dizendo uma última coisa. Os 3 mandatos foram corrompidos com a queda,
e são restaurados em Cristo Jesus. Cristo vai restaurar os 3 mandatos. O mandato espiritual, a queda faz com que o homem tenha uma ruptura no seu relacionamento. Cristo restaura esse relacionamento e coloca o mandato espiritual diante de nós mais uma vez. O mandato social, nossa relação com as pessoas, ele é deturpado pela queda e as pessoas passam a ser usadas pelo homem natural. Cristo restaura e coloca os relacionamentos no lugar, como uma oportunidade de servir, assim como nós seremos abençoados por esses relacionamentos também. E o relacionamento cultural, a mesma coisa. A cultura é corrompida pelo pecado, se torna uma cultura anti-Deus, e Cristo restaura, redime essa cultura, de forma que essa cultura possa, mais uma vez, glorificar a Deus. Bom, importante aqui, os efeitos dessa restauração são experimentados apenas parcialmente nessa vida. Nós não conseguimos experimentar os efeitos plenos dessa restauração. E aí isso tem algumas implicações na nossa vida. E é com isso que eu quero terminar. Primeira implicação. Implicação do quê? Do fato de que os efeitos dessa restauração são experimentados apenas parcialmente. Nós não vamos ter plenitude desses mandatos em nossa vida, porque tudo isso só vai se cumprir no tempo futuro. Então, quais são as implicações? Primeiro, não existem relacionamentos perfeitos. Não se relacionar porque você não vê relacionamentos perfeitos é uma desculpa para você não se gastar pelos relacionamentos que você tem. E eles não são perfeitos por causa da queda e também porque a própria restauração que Cristo faz ainda não encontrou sua plenitude, não alcançou sua plenitude em nós. Então, primeira implicação que nós aprendemos aqui, não existem relacionamentos perfeitos. São com os imperfeitos mesmos que nós temos que conviver. E a nossa vida é feita de relacionamentos imperfeitos. Segunda implicação, apenas em Cristo teremos relacionamentos que glorifiquem a Deus. Fora de Cristo, os nossos relacionamentos são incapazes de glorificar a Deus, porque eles são exclusivamente guiados pela queda, pelos efeitos do pecado em nós e nas outras pessoas. Então, se nós queremos ter relacionamentos que glorifiquem a Deus, esses relacionamentos precisam estar em Cristo. Se estiverem fora de Cristo, eles nunca serão relacionamentos que glorificam a Deus. Eles podem até ser relacionamentos que nos dão certa satisfação, mas eles só vão glorificar a Deus. E por favor, irmãos, não vai dizer aqui que eu estou dizendo que a gente não pode ter amigos não cristãos, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que os relacionamentos em Cristo, e quando é em Cristo, não estou dizendo que as duas pessoas estão em Cristo, estou dizendo que os termos com os quais eu me relaciono estão ligados a Cristo, não ao desejo da outra pessoa, não ao que a outra pessoa acha que eu devo ser, não ao que a outra pessoa acha que eu devo fazer, mas em Cristo. Esses são os termos. Você quer se relacionar comigo? Os termos é o seguinte, é em Cristo. Esse é o termo. E em última implicação, terceira e última, nós somos seres relacionais e seremos relacionais para sempre. Se você está esperando o mundo acabar para você não ter mais que aguentar gente, eu sinto te dizer que o céu vai estar cheio de gente. E lá, todas essas pessoas estarão com você para sempre. Já imaginou, irmão? Talvez você tenha pensado assim, meu Deus, está difícil aguentar meu marido agora, para sempre. Nós somos seres relacionais, e nós vamos ser para sempre. A diferença é que esses relacionamentos serão plenos na eternidade, porque nós viveremos essa plenitude de Cristo. Mas relacionamentos são parte da nossa existência. Não existe existência humana sem relacionamento. Não existe. Não existe. Perceba, irmãos, nas Escrituras, que principalmente no Gênesis, em nenhum momento Deus precisa dizer para Caim, olha Caim, você matou Abel, olha que coisa horrorosa que você fez, agora você vai viver errante pelo mundo, agora você não vai mais se relacionar comigo, mas se case com alguém, porque senão sua genealogia não vai existir.
Ele não precisa. Caim faz isso automático. Ele vai para outro lugar e casa. As pessoas casam. O que mais tem nas Escrituras é genealogia, mostrando que Deus é um Deus de famílias, que Deus é um Deus onde a família faz parte da própria existência da pessoa. E é isso que nós precisamos nos lembrar sempre, irmãos. Não dá para fugir de relacionamentos. Não dá para fugir das relações interpessoais. Então, como não dá para fugir, o que nós podemos e devemos fazer é vivê-las de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para eles. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de, diante de nós, termos os princípios que devem reger a maneira como nós nos relacionamos. Ajuda-nos, Deus, a entender que nós somos melhores quando a nossa vida é cheia de gente. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a nossa vida, ela é mais completa, mais feliz, quando pessoas e não coisas preenchem a nossa vida. Deus, ajuda-nos a olhar para esse mandato social, não como um fardo que nos obriga a nos relacionar com as pessoas, mas como um privilégio, como graça do Senhor que enche nossa vida de gente. Ajuda-nos, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Deus, para que o Senhor seja exaltado em nossa vida, Pai. Nós precisamos desses relacionamentos, necessitamos de cada um deles sobre a nossa vida. Que o Senhor, o nosso Deus, seja Deus bondoso em nós. Que nós possamos ser relevantes na vida das pessoas ao nosso redor, cumprindo o nosso papel para cada relacionamento que nós temos. Que o Senhor nos ajude a ter a alegria em servir não somente ao Senhor, mas servir principalmente ao Senhor através do serviço às outras pessoas. Que o nosso próximo seja alvo do nosso amor, que nós tenhamos essa alegria e capacidade vinda do Senhor de amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a nos relacionar uns com os outros, de forma que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.